No clipe passado, nós falamos deste gráfico, é um gráfico fasorial, onde mostramos a XL, que fica em cima, a R, que fica a 0 grau, e a XC a menos 90 graus. Então, menos 90 graus, mais 90 graus. Observe, XL está defasada em relação a XC de 180 graus. Vimos ali que a Z, de acordo com os valores que foram colocados no nosso circuito de demonstração, que a Z ficou praticamente igual a XC. Aqui, para demonstrar, essa Z aqui está, olha aqui. O que é a Z? A hipotenusa de um triângulo reto, usando-se o teorema de Pitágoras, e aqui nós temos um cateto, aqui outro cateto, aqui nós teríamos a tangente, que seria o valor da XC dividido pelo valor da R. A R é tão pequena, praticamente a Z ficaria em cima da própria XC, quase que igual. Se nós tivéssemos uma XL muito grande, como aconteceu com a XC, e a R pequena e a XC pequena, nós teríamos este fasor posicionado em cima. Se isso acontecesse, teríamos uma Z também grande, uma impedância também grande. A impedância é dada em ohms, a mesma coisa que XL e XC, e teríamos aí uma corrente, se fôssemos usar, por exemplo, a lei de Ohm, teríamos uma corrente pequena. Por quê? Porque a Z seria também muito grande, e da mesma maneira que aqui, e teríamos uma corrente pequena. No circuito mostrado, se quiséssemos calcular o valor da I, poderíamos fazer isto aqui, I igual a E sobre Z. Isso aqui é a lei de Ohm. Em vez de R, estamos colocando Z, a impedância. Se colocássemos naquele nosso circuito de demonstração, por exemplo, 10 volts, teríamos aqui igual a 10 volts dividido pela Z, que no nosso caso lá foi aproximadamente 16 kΩ. 16 mil ohms. O resultado disto aqui, se tomarmos uma calculadora e calcularmos, vamos ter 10 dividido por 16 mil igual a uma corrente. Observe, a corrente vai ser igual a 625 microamperes. Isso aqui equivale a 625 vezes 10 a menos 6 amperes. É uma correntezinha muito pequena. Por quê? Porque o valor da Z é muito grande. O valor da tensão, 10 ohms. Desse modo, se fôssemos calcular qual seria o valor da tensão, a queda de tensão sobre o capacitor, poderíamos ver que no capacitor, quero dizer, no indutor, a tensão seria muito pequena sobre o indutor. Por quê? Porque a reatância indutiva era muito pequena, enquanto que na reatância capacitiva, qual seria o valor da queda de tensão? Seria praticamente a mesma aqui, por exemplo, com esta corrente e uma resistência de 16 mil ohms, daria como resultado os próprios 10 volts sobre o capacitor. Sobre o indutor, a tensão seria pequena. Eu disse anteriormente, a ressonância do circuito se dá quando XL é igual a XC. Quando isso acontece,
o que vai acontecer? A Z do circuito, Z, vai ser igual à própria R que está no circuito. E no caso, aquela resistência intrínseca do fio do indutor. Aí nós vamos ter uma corrente que vai ser igual ao quê? I igual a E dividido por Z, porque a Z vai ser igual à própria R por aquela fórmula que nós temos lá. A raiz quadrada, por exemplo, Z igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Quando XL é igual a XC, elas se cancelam e a impedância Z fica igual à própria R. Sendo assim, o que nós vamos ter lá no circuito? Uma tensão bem diferente, que vai ser a queda sobre a própria R. Por quê? Porque a corrente agora pode ser bem maior. Por exemplo, se eu tivesse lá uma R, como eu dei no exemplo, uma R igual a 10 ohms, quanto seria a corrente? A corrente I seria I igual a E sobre C, que é a própria R, que seria igual a 10 volts, observe 10 volts, dividido por 10 ohms. Quanto dá isso de corrente? Simplesmente dá 1 ampere. 1 ampere de corrente. Veja que é um valor bastante alto em relação àquele que a gente obteve com uma impedância igual, praticamente igual à própria XC. Veja o que acontece. Por aí você já pode tomar conclusão o que acontece na ressonância de um circuito série, RLC série, que serve para sintonia de emissoras ou sintonia para determinadas frequências. Quando há ressonância, a impedância do circuito é igual à própria R que está no circuito. E a própria R é geralmente pequena, então a corrente vai crescer, porque a reatância capacitiva cancela a reatância indutiva, a corrente é grande, e agora nós vamos ter uma queda de tensão que vai ser bastante grande sobre a XL e sobre a XC também. Agora, veja esta fórmula. FR igual a 1 sobre 2π raiz quadrada de LC. O que eu tenho nesta fórmula ou nesta expressão? FR é a frequência de ressonância, porque num circuito ressonante série ou paralelo, a ressonância vai acontecer sempre para uma determinada frequência, não importa os valores que a gente tenha para L e para C. Então, neste caso, FR é a frequência de ressonância dada em Hertz, C é a capacidade do capacitor, dada em farads, da mesma maneira que vimos anteriormente, L igual a indutância em henries. Se nós tivéssemos no circuito como o anterior valores tais que tivéssemos aqui um determinado valor para C e para L, nós teríamos uma frequência de ressonância. Se quiséssemos calcular qual seria essa frequência de ressonância, poderíamos fazer o seguinte. Olha aqui, a fórmula FR igual a 1 sobre 2π raiz quadrada de LC, que seria igual a 1 sobre 6,28, que é o 2π, multiplicado pela raiz quadrada de L, que seria 10 microhenries, multiplicado por 10 picofarads. Como resultado aqui, se usássemos uma calculadora, como fizemos anteriormente, nós teríamos qual resultado? Olha, poderíamos começar com a L, então 10. Quanto é 10 microhenries? 10 microhenries é 10
com expoente menos 6. Menos 6. Multiplicado pelo capacitor vezes 10 expoente menos 12. Daria um determinado resultado. Extraindo a raiz, teríamos um valor como este aqui, lá embaixo. Aí extraímos a raiz, observe. Agora, multiplicando esse valor vezes 6,28, teríamos um determinado valor, que seria este aqui. O recíproco agora seria segunda função nesta calculadora. Olha quanto daria a frequência. Observe, o valor da frequência é 15 milhões, seria lá, 15.923.562 Hz, ou seja, aproximadamente 16 MHz, ou 16 vezes 10 elevado à sexta potência Hertz. Portanto, com aqueles valores que nós demos, nós vamos ter uma FR de aproximadamente 16 MHz. Essa é a frequência de ressonância com os valores que colocamos lá. Desse modo, a FR sendo de 16 MHz, num circuito com os valores que colocamos anteriormente, teríamos uma Z igual a R, observe aí, seria igual a E sobre Z, que seria igual a E sobre R, e obtivemos um valor, se colocássemos um gerador com 10 volts, obtendo lá uma corrente de 1 ampere. É uma corrente bastante grande em relação àquela que nós vimos colocando um valor para XC tão grande como 16 kΩ e XL tão pequena. Poderia ser o inverso, XL grande, XC pequena, mas fora da ressonância a corrente ficou bastante pequena. Deu aproximadamente 625 microamperes anteriormente. Então era uma corrente muito pequena, foi uma corrente muito pequena em relação àquela que acontece na ressonância, que é uma corrente grande. Esse é o resultado que acontece num circuito ressonante e é o que se espera do circuito ressonante. Porque numa FR, dada ali de acordo com os valores de L e C, de acordo com a frequência, quer dizer, a frequência já é a própria FR, nós temos lá uma ressonância para uma determinada FR. Na ressonância, a corrente cresce e aí a queda de tensão na XL ou na XC vai ser muito maior que aquela do gerador, como vamos ver em seguida. Eu vou demonstrar para você, colocando outros valores para um outro circuito. Pode ser um circuito como este aqui,